Oremos. Santo Deus, Pai, nosso mantenedor, neste momento, Senhor, em gratidão a Ti, está aqui os dízimos e as ofertas, aquelas que foram dadas de coração, Senhor, para a Tua obra, para que o Teu Evangelho seja pregado. Amém. Aceite, Senhor, assim como um incenso suave sobe aos céus. Por favor, Senhor, nos perdoe. Abençoe para que possamos ser fiéis no pouco e no muito. Obrigado por tudo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assim como estamos, vamos cantar o hino Fortalece Tua Igreja. É um hino antigo, mas é muito atual. Enquanto o sonoplasta solta o hino, eu vou ler que está escrito em João 4:23, que diz assim: Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Que nós sejamos adoradores em todos os sentidos da nossa vida. Vamos cantar. Tua igreja, ó bendito e bom Senhor, aquecendo nossa vida do divino santo amor, quem derrama
glória a Deus, que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Com esse mesmo pensamento e entusiasmo, vamos cantar o hino Santo Espírito. Adoradores 5, por favor. Nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz, vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz, vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Bom sábado, igreja. A paz do nosso Deus esteja com cada um de vós. Agora é o momento da oração intercessória. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que nós vamos fazer e falar agora. E eu gostaria de começar falando através de um texto de Isaías escrito
no capítulo 55, 8, 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esses são os planos de Deus. Hoje nós estamos numa mistura de sentimentos, de alegria e de tristezas. Sentimentos que são peculiares ao ser humano. Todos nós, de alguma maneira, sentimos isso. Sentimos porque amamos, sentimos porque gostamos, sentimos porque nos causa saudades, né? Quando pessoas vão. Nós tivemos pessoas que partiram, que cortou o nosso coração e até hoje nos deixam saudades. Mas com a certeza absoluta que um dia veremos lá no céu, para a honra e para a glória dele, mas também para a nossa alegria. Nós teremos o prazer de pessoas ícones que passam nessa igreja, deixando saudades, deixando afetos, deixando que pessoas que ficam com o coração entristecido, mas ao mesmo tempo alegre, porque temos a certeza da salvação dessas pessoas. Mas também temos pessoas que não estão... Você pode aumentar o som um pouquinho para mim, por favor? Acho que eu estou falando baixo, eu estou meio ruim na garganta, eu não estou conseguindo falar muito alto. E também temos pessoas que estão partindo para uma terra distante. Pessoas também queridas, pessoas que deixarão saudades, que de alguma forma deixou o seu legado dentro dessa igreja por muito e muito tempo, e trouxeram para a gente alegrias e mais alegrias pela sua forma de ser, sua forma de trabalhar, sua forma de lidar com as circunstâncias, de se dedicar. E o que nos resta aqui, além da tristeza, da saudade de estar indo, também deixar a alegria de realização de sonhos, de caminhos. Como eu comecei lendo aqui, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. A gente não sabe quais são os caminhos de Deus. E às vezes os caminhos de Deus que são mais altos do que os nossos, não necessariamente são as nossas vontades. Às vezes nós ficamos tristes com os caminhos de Deus, mas no final deles sempre serão mais perfeitos, e um dia nós entenderemos todos esses caminhos escolhidos por Deus. Então talvez você também tenha um caminho a traçar, talvez você tenha um caminho também a escolher. Talvez você está com o coração triste hoje porque perdeu alguém, ou está se despedindo de alguém, ou precisa tomar uma decisão difícil, ou tem alguém acamado, alguém que está dependendo das nossas orações, como o Guilherme, um jovem, neto do Milton Fontanese. A gente sabe que ele está numa situação bem difícil. Nós oramos aqui pela Silza, da minha família, ela descansou no Senhor. Oramos pela Paula, ela está bem em casa. Oramos pela Maria José. E agora nossas orações devem ser dedicadas ao Guilherme. E talvez alguém que você tenha aí no seu coração. E se você tiver, eu gostaria que você viesse aqui na frente, se você tem um pedido especial. Mas antes de você chegar até aqui na frente, eu gostaria de convidar também todos os aventureiros e os oficiais, os aventureiros que viessem aqui na frente, porque eu quero fazer uma homenagem especial a uma pessoa especial. O nome dela é Amanda, uma pessoa querida, que esteve e está com a gente há tanto tempo, dedicando. Vem cá, aventureiros, não se sintam envergonhados. Os oficiais, os alunos, os que já passaram pelo clube, vem aqui na frente, por favor. Mateus, sim, com certeza. Vem cá. Guilherme. Amanda está se despedindo da gente, né, Amanda?
É o que eu comecei falando sobre a dificuldade entre os sentimentos de alegria, por você estar realizando um sonho, um desejo, uma vontade, procurando algo melhor para a família. E isso para a gente é um motivo de muita alegria, mas também de tristeza, porque nos deixa saudades. A gente vai sentir sua falta. Feliz sábado, igreja. No próximo segunda-feira, eu estarei de partida. Meu esposo, eu achei que ia ser mais fácil, vou tentar. Mas meu esposo ainda não vai comigo. E tá muito difícil para mim. Mas eu sei que Deus está conduzindo todas as coisas. E Ele sabe o que é melhor para nós. E eu queria muito agradecer à igreja, os líderes dessa igreja, porque me confiaram muitas coisas, né, para eu estar ajudando aqui com os poucos talentos e dons que eu tenho. E eu pude estar aí uns anos junto com vocês, criando uma família, né, que daqui saem muitas lembranças boas, mas a gente toma decisões que às vezes é difícil, né? Agora que a gente vê que como é difícil, mas eu sei que a gente vai ser feliz onde a gente estiver e vocês vão ser sempre lembrados do nosso coração. E eu peço para que vocês orem para que o do Beto saia logo. Senão eu vou ficar com saudade demais. Mas eu quero agradecer muito a vocês, pedir perdão para aqueles que eu tenha ofendido de alguma forma, não foi minha intenção. A gente erra, a gente é falho, mas eu quero que todos fiquem bem comigo, não fica com nenhuma desavença, porque essa não foi minha intenção, nunca quis ferir ninguém diretamente. E eu agradeço muito cada um e eu peço que vocês orem por nós. Quando vocês se lembrarem da gente, que vocês orem, porque pode ser que a gente esteja precisando nesse momento. Porque a gente já tem um pouquinho de consciência de que migrar não é fácil, a gente vai passar por muitas situações que pode ser que seja difícil, mas a gente está confiando que Deus está na frente e que tudo vai dar certo. E eu agradeço muito vocês pela confiança e por termos estado esses anos juntos. Não saberemos se vamos ficar para sempre, se vamos ficar por um tempo, só Deus sabe. Mas eu sei que quando eu voltar, quando eu vier visitar, eu sei que eu tenho uma casa. Muito obrigada. Deus abençoe. Eu gostaria de convidar a igreja, vou ficar desse lado de costa para vocês, e a gente dizer o quanto nós amamos essa família maravilhosa que serviu a igreja por muito tempo. Então eu convido você a dizer exatamente o seguinte: Amanda, nós amamos você, nós amamos a sua família, bem alto e com todo vigor, para que isso nunca mais saia da memória deles que estão aqui olhando. Vamos lá? Amanda. Volta errado, ó. Amanda. Vamos ver, vira para lá, Amanda, você não escutou, peraí. Amanda, nós amamos você e a sua família. Vai ficar mais fácil, tá bom? Então vamos lá. Amanda! Deus seja louvado. Obrigado, Amanda. A gente vai ter um momento com o Everton mais para frente. Espero que seja logo e não ao mesmo tempo, mas com um coração de tristeza, porque também ele vai. Espero que seja logo, porque não dá para separar uma família tão linda. E loguinho vocês vão estar a gente vai estar orando para que isso seja o mais rápido possível. Saiba, família, vocês são maravilhosos. Vocês são amigos. Vocês são exemplo de carinho, de dedicação, de afeto. Quando eu olho para vocês e olho para a família de vocês, eu enxergo a Cristo. E Cristo trouxe vocês para trazer um pouquinho desse carisma que vocês têm de dedicação para essa igreja. Nós sentiremos saudades de vocês. Nós sentiremos aquele calor no coração de saudades por tudo aquilo que vocês representam aqui. Mas vocês deixarem um legado que vocês trabalharam tanto para compor aí, deixaram outros, né, que vão compor aí o Clube dos Aventureiros. Mas que Deus possa abençoar vocês de maneira poderosa. A gente vai orar por vocês, para que Deus continue abençoando, dê vitória onde quer que vocês estejam. E quando chegar lá, quem vai ganhar é eles, quem vai perder somos nós.
Portugal vai ser diferente a partir do momento que vocês pisarem o pé lá, porque vocês estão levando também Jesus, tá bom? Tem mais alguém que tem um pedido especial e gostaria de estar aqui na frente, para que a gente possa orar também por você? Vem aqui na frente agora, nesse momento, para que a gente possa orar pelo seu pedido especial. Se há alguma coisa que acalenta o teu coração, alguma forma singela de mostrar a Deus que você está entregando a sua vida para Ele, esse é o momento. Essa é a hora. Aqueles que não querem vir, não tem problema. Coloca no teu coração o teu desejo. Coloca sobre os pés, sobre o altar de Cristo. Aquilo que impacta o seu coração. E eu convido você para que se coloque de joelhos, para que a gente possa orar. Grandioso Deus, nós te louvamos porque temos a certeza da tua presença no meio de nós. Estamos aquecidos pelo poder do teu Santo Espírito, porque ele habita em nós. Pai querido, estamos aqui na qualidade dos teus filhos, reconhecendo que o Senhor é maravilhoso, é bondoso, que o Senhor entregou o seu Filho na cruz do Calvário para morrer por pessoas como nós que não merecem. O Senhor coloca e nos chama de teus filhos. Isso é um privilégio enorme, sem tamanho, que nós não conseguimos entender a dimensão desse amor que o Senhor sente por cada um de nós. E por esse amor grandioso que o Senhor sente por nós, em meio às nossas dificuldades, às nossas aflições, às nossas mudanças, o Senhor caminha conosco todos os tempos. E o Senhor disse claramente, através de Isaías, que os seus caminhos são mais altos do que os nossos. E que a gente deveria confiar no Senhor para andar nesses caminhos que o Senhor tem para nós. Nós não conhecemos, Senhor, o teu propósito, porque recolhe algumas pessoas, porque outras não. Porque algumas só dá a vitória, a cura, e outras pessoas se partem. Nós não conseguimos entender isso, mas o Senhor sabe. E eu tenho certeza, quando cai uma lágrima dos nossos olhos, cai também uma lágrima do teu. O Senhor não é feliz com a morte. Está tão ansioso quanto nós que essa morte seja destruída de uma vez por todas. E o Senhor nos dá uma promessa que acalenta os nossos corações, que diz que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Que nada mais de dor aconteceria, nem de morte, nem de nada. Aonde nós nos reuniríamos como uma família, aonde não haverá mais separação entre essas famílias. Viveremos num mundo onde todos nós, como uma grande família, viveremos próximo, junto ao Senhor, aqui nessa terra transformada. Mas por enquanto que estamos aqui, Pai, nós temos desafios, nós temos doenças como o Guilherme que está acamado, que o Senhor possa intervir pela vida desse menino tão jovem, Senhor. Faça um milagre na vida dele, recupera, traga ele de volta e que ele possa vir aqui à igreja testemunhar o teu nome. Mas que seja, Senhor, a tua vontade, porque nós não o conhecemos. Outras pessoas, Pai, como a Amanda, o Everton, estão partindo por uma terra distante. Estão indo para longe, para as suas conquistas, para os seus sonhos, para aquilo que eles entenderam junto contigo, que seria o melhor plano para a família deles. Que o Senhor, de uma maneira poderosa, Senhor, de uma maneira espetacular, conduza a vida desses dois jovens, dessa família jovem, Senhor, que escolheram estar ao teu lado e seguir os teus caminhos, não importa aonde eles estiverem. Não importa se é aqui no Brasil, se é em Portugal, qualquer lugar do mundo, eles resolveram dedicar a sua vida ao Senhor.
Os abençoe, Pai. Conduza. Faça com que esse visto, essa autorização saia rápido para o Everton, para que ele possa estar o mais perto, o mais próximo possível da Amanda, aonde quer que eles estejam. Saiba, Senhor, que eles vão carregar aqui o nosso afeto, o nosso amor, e que seremos amigos para a eternidade. E que um dia lá no céu, se não for nessa terra, nós o encontraremos de novo. Muito obrigado, Pai, por tudo, pela tua bondade, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. E nesse momento especial nós vamos escutar um louvor pela Simone. Silvana, desculpa. Irmãos, Amanda, no final do culto, vai estar lá para receber um abraço da igreja, tá bom? No final do culto. Deus abençoe. Eu te perdoo, ele disse pra mim quando eu caí. Eu tropecei e estava presa ali, uma ovelha sem pastor. Eu te perdoo, é tão bom de ouvir tua voz de amor e perceber que também tenho valor. Para ele eu tenho sim. Quando eu me solto dos laços maus e vou correndo
tão bom te ouvir e perceber também tem valor. Para Ele eu tenho sim. Eu tenho sim, eu te perdoo. Ele disse pra mim quando eu caí, eu tropecei e estava presa ali, uma ovelha sem pastor, sem pastor. Quando eu me solto dos laços maus e vou correndo pra Jesus, Ele me abraça e me beija e diz: eu te perdoei. A minha culpa já não sinto mais, pois Ele tudo já pagou. Eu vou agora segurar sua mão, nunca mais soltar. Eu te perdoo, eu te perdoo, já te perdoei. Amém. Obrigado, Silvana. Louvado seja Deus pelo ministério do louvor, da música. Agradecer a Deus, queridos, por nós estarmos reunidos com o propósito de adorar o nosso Deus nessa manhã de sábado. Quero desejar a todos aqueles que não cumprimentam um feliz sábado. É sempre uma alegria a gente estar aqui compartilhando a palavra do Senhor, mas também uma grande responsabilidade. Depois desse momento que aconteceu aqui, a gente poder abrir o nosso coração, né? Para mim é uma coisa rara você ver o Beto chorar. Acho que é a primeira vez que eu vejo o Beto chorar. Não sei se vocês já viram, mas é aquilo que Deus faz no nosso coração. Queridos, depois de um momento tão especial, a mensagem que temos dessa manhã, que Deus colocou na minha mente, que o Espírito Santo tem me impressionado a falar para a igreja, é uma mensagem muito difícil para mim, muito difícil para nós. Porque nós vamos ler um trecho aqui da palavra de Deus, um verso, que o próprio Jesus aconselha os discípulos quando eles fazem uma pergunta para o Senhor. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. E o tema nosso hoje é sobre a mensagem de Laodiceia. Uma repreensão que Deus tem para nós, uma advertência. Mas é uma mensagem de amor e de carinho do Senhor para a sua igreja. E aqui é algo que acontece quando eles estavam saindo do templo, aquele templo magnífico, que eles ficavam encantados. E eles fizeram uma pergunta para Jesus, Mateus 24, verso 3. No Monte das Oliveiras, ou melhor, queridos, me perdoe, dobre a sua fronte, vamos falar com o nosso Deus. Deus bendito, de amor, vida e poder, aqui está a tua igreja, nessa manhã de sábado, e nós, humildemente, com nosso coração pecador, com desejo sincero que o Senhor transforme ele em adorador. Aceite a nossa humilde adoração nessa manhã. Que o teu Santo Espírito, Senhor, que é poderoso, possa agir em nossa mente e nosso coração. Não permita que ninguém se disperse. Repreenda todas as hostes malignas. Tu sabes todas as coisas. Fale conosco poderosamente nesta manhã, em nome de Jesus.
Mateus 24, verso 3. Vou até fazer o uso, porque a minha visão está na misericórdia de Deus, né? No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando aproximaram-se dele os discípulos, e em particular lhe pediram: diz-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Uma mensagem que nós já conhecemos. Agora o verso seguinte é a pergunta que eu quero fazer para vocês, que nós vamos falar sobre a mensagem de Laodiceia. O verso número 4. Olha a resposta de Jesus. Eles pediram sinais da sua vinda, do final dos tempos. Olha a resposta de Jesus àquele grupo de discípulos. E nós aqui nessa igreja amada somos discípulos de Cristo. Jesus fala de maneira enfática. O que ele diz aí? E eles lhes responderam: vede que ninguém vos engane. Jesus está falando com os discípulos, irmãos. Com aqueles que estavam com ele já há um bom tempo. Que tomaram a decisão de deixar tudo por amor a Jesus. O único conselho que Jesus dá para eles: cuide para que ninguém vos engane. A mensagem da Laodiceia vai trazer uma advertência muito dura para mim e para você. E a serva do Senhor, que eu vou estar lendo aqui, vai falar o porquê dessa mensagem, qual o propósito de Deus nela. Cuide para que ninguém vos engane, é o que Jesus falou. Agora abre em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler. Eu gostaria que projetasse aqui, se vocês puderem projetar do verso 15 em diante, vai me ajudar. Fica mais fácil para poder ler. Eu agradeço. Apocalipse capítulo 3, verso 15. Quem está falando aí é Jesus. O verso 14 deixa claro que é Jesus falando para a igreja. A última igreja, a sétima igreja, que somos nós. Ele fala assim: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico. Eu gostaria que parasse aí por enquanto, tá? Por favor. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Se você observar, o que Deus está falando aqui é idêntico, Jesus está falando idêntico ao que aconteceu em Lucas 11, Lucas 22, desculpa, com Jesus falando com Pedro. Jesus fala para Pedro lá: Pedro, Satanás está te joirando. Eu estou intercedendo por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Pedro dá a mesma resposta para Jesus que aqui nós estamos falando. Senhor, eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe, olha o termo aí, e nem sabe. Nós estamos falando para Deus a nossa condição, e Ele está falando a sua condição é deplorável. E essa condição é espiritual, queridos. É a vida espiritual minha e sua. A nossa condição é deplorável. Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. E eu falo assim: Senhor, fica tranquilo que está tudo bem comigo. O termo ali fala assim, ó, que tu és infeliz, e sim, miserável, pobre, cego e nu. E antes fala assim: e nem sabes. Você sabe o que é esse nem sabes? Vou deixar a serva do Senhor falar conosco. O que é esse nem sabes? Que a Bíblia fala que é um aspecto para nós importante. A serva do Senhor, no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 66, diz assim: os filhos de Deus que participam da condição de Laodiceia são apresentados numa condição de, apresentados numa posição de segurança carnal, numa atitude de presunção e justiça própria. Estão tranquilos. Creem-se numa exaltada condição espiritual. É como nós nos vemos.
Porém, o seu estado é deplorável à vista de Deus. E eles não sabem que estão sendo enganados. É interessante, queridos. A serva do Senhor fala em mensagens escolhidas que o povo de Deus que está nessa condição de Laodiceia, e o interessante é que o período de Laodiceia está acontecendo. Mas a condição de laodiceanos não pode se aplicar a mim e a você. Só que a serva do Senhor fala de maneira clara por que essa condição de laodiceano está se aplicando hoje à igreja. A ponto de Deus falar que está a ponto de vomitar da boca, que não está suportando. Existem algumas coisas aqui. E olha que ela fala aqui mais. Os que não aceitam esta mensagem preferem continuar, olha o termo, mornos, formais e cheios de justiça própria, cairão durante a sacudidura e se perderão, esclarece a mensageira do Senhor. Aqueles que não dão atenção a essa mensagem e continuar formais, continuar cheios de justiça própria e mornos, vão cair durante a sacudidura. A serva do Senhor fala, por isso que Jesus está falando assim, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É uma mensagem muito dura para nós. Mas existe um remédio que o próprio Jesus apresenta. O Deus que fala assim, que está a ponto de vomitar. O Deus que fala assim, filho, não foi para esse propósito que eu escolhi e chamei você. E você sabe por que significa essa mornidão espiritual, queridos? Talvez você vai se identificar um pouco no que você vai ouvir agora. Essa mornidão, ela é definida aqui em 4 áreas da nossa vida, que eu vou ler para vocês. Mas mornidão espiritual, que Deus está a ponto de vomitar, é indiferença. Para muitos de nós, se você levanta de manhã, você faz oração, estuda a Bíblia, com tempo de qualidade, ou não fizer, já não faz mais diferença. Se você vem para a igreja de quarta, sábado, domingo, ou se você não vier, já não faz mais diferença. Não muda nada para você, é indiferente. Se você faz o culto familiar com a sua família, ou não faz, para você é indiferente. Se você devolver o dízimo ou não devolver, já não faz mais diferença. É esse espírito de indiferença, de mornidão, que se eu estar ou não, para mim pouco importa, é o que Deus está querendo nos alertar para que algo diferente comece a acontecer na nossa vida. Aí entra o verso 18. O conselho do Senhor, para que essa situação mude, ou melhor, me perdoe. Me perdoe. Eu vou ler o capítulo do verso 18. Quais são as 4 áreas da nossa vida que está deficiente, que Deus está identificando que não podemos continuar da maneira que estamos? É um processo de sacudidura, é um processo de reforma. Quais são as 4 áreas que precisamos passar por essa reforma? Primeiro, são deficientes na devoção e no fervor cristão. Necessitas viver diariamente uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, de estudo da sua palavra. Precisamos urgentemente dar a devida consideração às nossas necessidades espirituais, para supri-las com o poder de Deus. A ausência de poder na minha vida é a ausência de consagração, de tempo de qualidade, orando e estudando a Bíblia. Essa é a primeira característica, porque Deus está a ponto de nos vomitar, porque a gente não está dando a devida atenção. O segundo ponto, não estão dispostos a morrer para o eu e seguir de perto os princípios de sua fé. Uma conversão pela metade não poderá nos salvar. Convertei-vos a mim de todo o coração, diz o Senhor. Um coração dividido não nos dará a vitória. Cristo pede a posse completa da nossa vida. O eu deve morrer definitivamente para que Cristo domine o trono do meu coração. Terceira característica, não se empenhe de maneira cabal de coração na obra, identificando com seus interesses. Quando fala obra, é obra missionária. Não dedica suficiente tempo, interesse, trabalho e recursos na causa de Deus. Quarta deficiência nossa,
A obra interior da graça está faltando em seu coração. Deus quer realizá-la completamente na minha vida e na vida de cada um de nós. Aquele que começou a boa obra, como diz em Filipenses 1,6, há de concluí-la, se nós permitirmos. Mas necessita de nosso consentimento, nosso sincero interesse e nossa franca cooperação. Essas 4 áreas da nossa vida precisam passar por uma revolução, senão nós seremos vomitados, nós seremos, no tempo de sacudidura, nós infelizmente cairemos por causa da nossa indiferença e nosso estado de mornidão. O verso 18, por favor. O conselho de Deus, para que o meu coração, para que a minha vida e a sua seja regenerada e passe por uma grande transformação, para que nós possamos honrar e glorificar o nosso Deus. Ele diz: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, o colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. 4 características nós apresentamos da mornidão. Agora um remédio que cura, é um pouco amargo, porque esse remédio que Deus quer aplicar na minha vida e na sua vida, vão passar por uma grande aflição, por uma grande angústia, por um grande conflito entre eu e Deus. Porque nós precisamos tomar uma decisão. Eu tenho que, guiado pelo Espírito Santo, e você também, que fazer uma reflexão. E a reflexão que nós temos que fazer, que lá no livro de Mateus, Jesus fala: pelos seus frutos os conhecereis. Essa é a prova bíblica que eu e você vamos passar. Aqueles que passarem pela prova serão aprovados. Esse é o desejo e é o plano de Deus. Essas ouro refinado pelo fogo aí, volta no verso 18, por favor. Esse ouro refinado pelo fogo, essas vestiduras brancas, esse colírio que Deus quer conceder a mim e a você, eu dependo dEle. Eu tenho que pedir a Ele: Senhor, eu não tenho isso, que o Senhor possa realizar essa obra em mim. Eu vou ler primeiro sobre as vestiduras brancas, depois vou me demorar um tempo mais falando sobre o ouro refinado pelo fogo. As vestiduras brancas que está aí, diz assim a senhora, no livro Testemunhos, página 88. A vestidura branca é a pureza de caráter, a justiça de Cristo comunicada ao pecador. Esta é, na verdade, uma vestimenta de textura celeste, que somente poderá ser comprada de Cristo por uma vida de voluntária obediência. O amor é uma expressão voluntária. Eu não posso exigir que ninguém me ame e nem exigir que eu possa amar alguém. E a obediência também é voluntária. Se você for para Mateus 7, depois Jesus está falando dos frutos. Aparece um grupo de cristãos em Mateus 7, do verso 20 até o 23, vai falar sobre isso. Deus dá uma advertência clara para aquele grupo. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. A justiça de Cristo é eu voluntariamente todos os dias falar: Senhor, eu vou carregar a minha cruz por amor a Cristo. Eu vou negar a minha vontade para fazer a tua. Pegue na minha mão e caminhe comigo, Senhor, para que eu seja um vencedor, que ao final Deus vai falar sobre isso conosco. E Deus espera isso de mim e de você, essas vestiduras brancas, de uma voluntária obediência. Eu quero servir a Deus. O colírio, olha que interessante, por isso que nós clamamos tanto pelo Espírito Santo. O colírio é só o Espírito Santo pode me dar. É o discernimento espiritual. É eu perceber o mal, eu perceber o pecado em todos os seus disfarces. O inimigo é astuto, ele engana a mim e a você. Eu me apego a coisas que estão destruindo a minha alma, destruindo a minha vida espiritual. E eu não quero abandonar aquilo. Eu vou falar algo para vocês aqui que aconteceu comigo, entre muitas coisas. O que eu vou falar aqui, se alguém gosta do que eu vou falar, não se sinta ofendido, mas é o que aconteceu comigo. Eu passei anos na igreja. Chegava aqui às vezes de quarta, de domingo, e saía daqui desesperado para correr para casa para assistir o time do meu coração, meu futebol. E chegava em casa, às vezes estava na igreja sentado aqui louvando e pensando: acaba logo esse culto que eu quero ir para casa para assistir o jogo.
Essa é a condição minha e sua. Fiquei anos lutando com isso, queridos. E o Espírito Santo falando, quando você vai para casa, assiste uma partida de futebol, depois você tem coragem de reunir a família e oferecer a Deus um culto de louvor e adoração. E graças ao bom Deus, o Espírito Santo me deu essa graça, essa libertação. Deus pede hoje tudo para nós, o nosso coração. Às vezes coisas simples, nós achamos que não tem problema, mas o Senhor está falando conosco. Pecado é questão de vida ou morte. Ou eu abandono o pecado e tenho vida em Cristo, ou o pecado vai me levar à destruição. Essa decisão é minha e sua. E o colírio é essa graça que o Espírito Santo me dá para me discernir. Se você chegar hoje e falar para o Espírito Santo, mostre a mim os pecados que estão regados no meu coração, que eu não estou conseguindo enxergar, que eu estou sendo enganado. Por isso essa minha mornidão. O Espírito Santo vai fazer com você o que ele faz comigo. Ele vai te desnudar e vai mostrar tudo que está na sua vida, que se depende da graça redentora de Cristo. Voltamos lá para a primeira parte. Compre de mim ouro refinado pelo fogo. Que esse ouro refinado pelo fogo é o maior desafio que nós estamos passando hoje. Amor e fé. O amor, quando é vivido, ele muda todo o panorama da vida. E o amor é tão necessário, porque só ele vai tirar de mim o egoísmo. Só o amor de Cristo é capaz de sobrepor o egoísmo que está no meu coração. E a fé tão necessária. Eu vou ler 2 textos bíblicos que eu acho importante a gente ler. Eu ia ler aqui, mas eu vou usar a palavra de Deus. O que o amor faz da vida de alguém que se dedica? Coloca em 1 Coríntios capítulo 13, por favor, queridos. 1 Coríntios capítulo 13, a gente vai lá depois caminhar para o final. 1 Coríntios capítulo 13. Eu vou ler só a parte que Deus fala do amor para o nosso próximo, nos relacionamentos que nós dedicamos. Às vezes tem situações aqui que nós temos que desenvolver e Deus quer trabalhar conosco. 13 do verso 4 até o verso 7. 1 Coríntios 13, do verso 4 ao verso 7, que fala de amor ao próximo. Olha o que diz, o amor é paciente. O amor é paciente. Será que eu tenho essa virtude na minha vida? No meu lar, com a minha família? O meu filho, já falei isso para vocês, chegou para mim um dia e disse, pai, posso falar um negócio para o senhor? Eu falei, pode falar, filho. Ele falou assim, eu vejo que o senhor na igreja é tão atencioso, tem paciência com todo mundo, mas o senhor não tem paciência comigo. Por quê, pai? O que você responde, filho? Eu falei, filho, perdoa o papai. É um defeito e você vai orar pelo papai para que o papai possa corrigir com a graça de Cristo. E assim o desafio no lar, paciência da esposa com o marido, paciência do marido com a esposa e com os filhos. É no lar que a gente vive o amor de Cristo. No lar não dá para usar máscaras. No lar não dá para falar, né? Porque se tem alguém que conhece a mim e a minha esposa, e a sua também, e o vice-versa, e quem conhece a esposa é o marido. E ali nós temos que ver a vida como ela é. E o Espírito de Deus nos leva a viver o amor no lar. Ele que espera que isso aconteça comigo e com você. É benigno. O amor não arde em ciúmes. Esse é outro desafio. Não se ufana, não se ensoberbece. Continua o verso, isso. Não se conduz inconvenientemente. Não procura o quê? Os seus interesses. Não se exaspera e não se ressente do mal. Não se alega com injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isto é amor. Se eu estou nessa virtude, vivendo esse amor, o Espírito Santo está concedendo a mim esta graça. E eu preciso desse amor.
Só que eu não tenho ele. Eu sou por natureza egoísta. Tudo que eu vou fazer, primeiro eu. E Deus quer colocar, filho, primeiro os interesses do próximo. Porque é dando que se recebe. É amando que você vai ser amado. João 3,16, Jesus, amou o mundo de tal maneira que ele se entregou. E Deus espera que nós nos entreguemos. Isso começa no nosso lar. O outro aspecto é fé. Peço a vocês, vamos ler também mais essa parte, para ver que oração. Ainda tem uns minutinhos ainda, eu peço paciência de vocês. A fé é tão importante que nós temos que tomar uma decisão. Vamos lá para o livro de Atos. Eu ia colocar a serva do Senhor para falar, mas vamos ler a Bíblia. Atos capítulo 16. Quando o nosso coração é regenerado, quando nós decidimos amar a Cristo e servir a Cristo, tudo que Ele pede para nós, a gente faz. Não importa o que vamos passar, por amor a Cristo, porque o plano dele é para me conduzir para Canaã Celestial, para Nova Jerusalém. E a coroa que Ele tem reservada para mim e para você, não podemos, como nós vimos no início, deixar que o diabo nos engane. A nossa condição, que Deus fala que é deplorável, a gente possa continuar assim e não permitir que o Espírito Santo faça essa obra. Olha o que acontece aqui com Paulo. Uma atitude de fé, de um homem de Deus. E olha o que acontece aqui. Atos capítulo 16, verso 6. Atos 16, verso 6. E percorrendo a região da Frígia Gálata, tendo sido o que, irmãos? Impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. De fronte da Mícia tentava ir para a Bitínia, mas o que? O Espírito de Jesus não o permitiu. Fé é você decidir fazer a vontade de Deus em tudo e não a sua. Aí segue o verso seguinte, no verso 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. E quando eles começam a anunciar o Evangelho, algo acontece. E ali é preciso da atitude de fé e de amor que Deus quer me dar e dar a você nesta manhã. Nós vamos continuar aí, Paulo e Silas pregando o Evangelho de Cristo. Verso 19. 16, Atos 16, 19. Vendo os seus senhores que eles fizeram desfazer a esperança do lucro, agarrando a Paulo e a Silas, os arrastaram para a praça e a presença das autoridades, e levando os pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes, e lhe deram muitos açoites com varas. Verso 23. E depois de derem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Verso 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Olha o que acontece. Paulo e Silas foram espancados, açoitados, com fome, com sedes, presos num lugar escuro, com os pés no tronco, e ali por volta da meia-noite. Isso é fé em Deus. As circunstâncias não determinam a minha fé. É o amor que eu tenho pelo meu Deus que determina a minha fé. Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Não tinha motivos para louvar, não tinha motivos para orar, mas eles oravam e louvavam a Deus, porque eles sabiam aonde estava a sua fé. É isso que Deus espera de mim e de você. As circunstâncias, seja ela qual for, só vai fazer com que eu e você mostre para a situação quem é o Deus que nós servimos. E depois você lê aí, vai ver um terremoto que acontece lá.
Paulo e Silas é liberto da prisão. O carcereiro ia se suicidar. Ele falou, não faça isso, nós estamos aqui. E o carcereiro que estava ali, né, como se dá seguro a prender eles, pediu para eles que eles tinham que fazer para poder ser salvo. Eles deram um estudo bíblico para ele, foi salvo o carcereiro e a sua casa. O verso 20, por favor. O verso 19, me perdoe. Me perdoe. Apocalipse 3, verso 19. Me perdoe, eu que comi bola aqui. Para a gente poder concluir, para a parte final. Apocalipse 3, 19. Lá fala assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É isso que está aí? 19 ou eu estou confundindo? É isso mesmo? Deus fala assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Por isso que essa mensagem é uma mensagem de repreensão. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu vou fazer uma coisa com vocês, eu não costumo fazer isso. Todo mundo está com o seu celular em mãos aí? Antes do arrependimento, tem a palavra zeloso. Olha que coisa interessante. Pega o seu celular, eu quero que você leia comigo. Vou pedir mais uns minutinhos da sua paciência. Eu sei que o horário está tarde, mas Deus é Deus. Vai lá no Google, na inteligência artificial, e digita lá, por favor. Escreve no Google. O que é zelo na Bíblia? Escreve no seu smartphone. O que é zelo na Bíblia? Vamos ler o que aparece, tá bom? Deixa a inteligência artificial falar conosco sobre o que é zelo na palavra de Deus. O que é zelo na Bíblia? Você digita aí. E nós vamos ler juntos. A palavra zelo faz toda a diferença para que eu possa entender a necessidade do arrependimento. Para que fique claro para mim e para você. Todos abriram aí? Na minha aparece assim, na Bíblia, zelo, do grego zelo, está correto? Perfeito? Então tá bom. Refere-se a uma dedicação fervorosa e apaixonada a Deus, a sua palavra e a sua obra. É uma qualidade que demonstra cuidado, diligência e compromisso com os princípios e mandamentos divinos, tanto na vida pessoal quanto na relação com o próximo e com a comunidade de fé. O zelo na Bíblia não é apenas uma emoção, mas uma ação, uma manifestação prática do amor e da fé. Ele envolve, né? Cuidado com a santidade de Deus. Deus é um Deus zeloso e espera que os seus filhos também sejam protegidos à sua santidade e retidão. Depois fala dedicação à sua palavra. Olha o que diz aí. Zelo pela palavra de Deus significa estudá-la, obedecê-la e compartilhá-la com os outros. Compromisso com a obra de Deus. Zelar pela obra do Senhor e cuidar e promover o seu reino na terra, buscando edificação na igreja e pregando o evangelho. O amor ao próximo. O zelo também se manifesta no cuidado e na dedicação do próximo, buscando o seu bem-estar e ajudando as suas necessidades. Atitude de fervor e diligência. O zelo é uma virtude que exige esforço, perseverança e paixão na busca pela santidade e na realização da vontade de Deus. E para fechar, o zelo, portanto, é um atributo essencial para a vida cristã. Um convite a viver com intensidade e propósito na busca pela aproximação de Deus e a prática dos seus ensinamentos. Amém? A inteligência artificial nos dá uma dimensão, o zelo. E quando ele fala assim, sê, pois, zeloso, arrepende-te, é o que Deus espera de mim. Que eu faça uma análise, uma avaliação do meu coração, da minha vida, e que eu possa pedir ao Espírito Santo que me conduza ao arrependimento. Arrependimento se dá em 3 partes. Primeiro, eu tenho que reconhecer. Se tudo que eu estou falando aqui, você falar, aqui não tem nada a ver comigo, não vai ter efeito nenhum. Mas se o Espírito Santo falando que é com você, e você reconhecer, vai ter a segunda parte. Você vai confessar o seu pecado a Deus. E depois você vai sentir tristeza por esse pecado. E para o quarto, você vai falar, Senhor, me ajude a abandonar.
Eu fiquei uns 5 anos lutando com esse pecado que eu fiz do futebol. Foi um pecadinho simples, outros, né, que a gente luta. Mas Deus me deu a vitória. Eu caía e levantava, mas Deus me deu a vitória. E louvado seja o nome do Senhor. É uma coisa simples, tá? Mas é um recado do Senhor para nós, homens que gostamos. Então, depois que Jesus faz tudo isso, Ele bate a porta do meu coração, no verso 20. E Ele diz, faz o quê? Eis que estou à porta e bato. Jesus começa lá no verso 15, falando que as minhas obras não é fria nem quente. E Ele termina aqui agora dando um remédio que vai curar a nossa alma dos males, do pecado. Ele fala assim, filho, eu quero caminhar com você, eu quero fazer parte dessa vitória. Eu quero fazer parte dessa transformação. Eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar na sua vida. Permita, Jesus não arromba a porta. Eu tenho que abrir e falar, Senhor, eu quero, essa área da minha vida está destruída. Eu preciso que o Senhor faça uma obra em mim. Eu não tenho mais fé. Eu não tenho mais amor. Eu não vou entrar em áreas aqui porque o tempo já foi. Senhor, faça essa obra em mim. Clame pelo Senhor que está na sua vida, para que Ele possa fazer, ceiar com você, e vai fazer com você e comigo, o que está no verso seguinte, ao vencedor, no verso 21 vai falar, ao vencedor, olha que interessante, no verso 15, Ele está expulsando você, se você não passar por essa mudança, por essa transformação. Eu não aguento mais conviver com essa indiferença, com essa mornidão, com essa apatia. Mas aqui ele fala assim, você é um vencedor, porque você permitiu que o Espírito Santo transformasse a sua vida. Você é um vencedor, e você vai receber, eu também, a coroa do Senhor que está guardado para nós. A minha coroa está guardada e a sua também. É para os vencedores, os que passaram pela grande tribulação, por aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, e não tiveram vergonha de se posicionar. Eu sou cristão. Se tiver aqui para a prisão, para a morte, que nem aconteceu com Pedro, que ele negou, mas depois se arrependeu, nós temos que ter essa atitude, por amor a Cristo. Porque lá em Mateus, Jesus fala, cuide para que ninguém vos engane. Vencedor somente em Cristo Jesus. É o poder dele que nos habilita. E no verso 22 fala, quem tem ouvidos, o que o Espírito diz à igreja. Que Deus abençoe. A Silvana vai cantar. Se você sentir o desejo no seu coração, por essa mensagem de apelo, e quiser vir aqui à frente, para juntos nós orarmos e clamarmos por esse Deus, para fazer essa obra maravilhosa em nosso coração, fica o convite, sinta-se à vontade. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu ouvi dizer que há um tempo atrás nossos irmãos de fé perante reis cruéis obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer. E foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar. E no frio gelado deste lugar posso quase ouvir sua voz a
mas a tua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E vamos nos entregar toda a nossa vida e pôr nesse altar. E quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Vendo meu Jesus que ouviu meu clamor e no meu lugar suportou minha dor. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado de coração. Levarei minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Amém. Nós vamos orar. Se tem mais alguém que receber o título de vitorioso, que conseguiu vencer, passar por essa grande batalha, o que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você no tempo do fim, é fazer com que nós possamos entender pela fé e fazer o que o apóstolo Paulo fez. Ele aprendeu a combater o bom combate. Ele completou a carreira e guardou a fé. O que está reservado para nós, o diabo não tira. Só eu posso estar impedindo a obra de Cristo na minha vida e no meu coração. O diabo não tem poder, porque nós entregamos nossa vida a Cristo Jesus. Um detalhe importante: chuva serôdia. Amanhã eu vou estar pregando aqui também. E vou falar um pouco do Ezequiel 37. O vale de ossos secos. Se você desejar, venha amanhã saber o reavivamento tão necessário no seio da igreja. Ellen White teve uma visão. E é tão lindo ver a obra do Espírito na igreja assim. Ela diz assim: em visões da noite passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus, os enfermos eram curados e outros milagres eram realizados. Viu-se um espírito de intercessão, tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecostes.
viam-se centenas de milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo. Manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriu por toda parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. Ouvi vozes de ações de graças e louvor, e parecia haver uma reforma como que testemunhamos em 1844, amém? O Senhor está trabalhando, e a obra dele vai ser concluída. A igreja que hoje é militante, amanhã vai ser triunfante, porque Deus está à frente da sua igreja. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar diante do nosso Deus. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor conhece a nossa vida. O Senhor sabe, ó Deus, o que está acontecendo no meu lar, no meu coração. Tu sabes que estamos passando por um momento de mornidão. O Senhor nos conhece muito bem. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor nos ama com amor eterno. O Teu Santo Espírito é poderoso. E a mensagem do Senhor é: cuide para que ninguém vos engane. E às vezes o meu desejo, às vezes, Senhor, o interesse pelas coisas desse mundo, estão me levando a essa condição que o Senhor fala que é deplorável. Que esse remédio que o Senhor oferece hoje possa encontrar lugar na minha vida e no meu coração. E na vida e no coração dos nossos irmãos. Nós possamos almejar o amor de Cristo e a fé de Cristo em nossas vidas. Dê-nos a decisão de todos os dias, ó Deus, de uma voluntária decisão de obedecer o Senhor e seguir a Tua vontade. Repousa o Teu Espírito sobre a Tua igreja, Senhor. Repousa o Teu Espírito sobre a Tua igreja. Visite a cada lar que está aqui representado. Que o sangue de Jesus Cristo esteja nos umbrais dos lares da Tua igreja. E que Satanás possa ser expulso dos nossos lares. Que nós possamos ter uma entrega verdadeira ao Senhor. Tu conheces, ó Deus, os pecados que estão arraigados na vida de cada um de nós. Que Tu possa nos dar o colírio para possamos perceber o pecado, o mal em todos os seus disfarces. E que possamos desesperadamente correr para os pés e para os braços de Jesus. Faça em mim, Senhor, na Tua igreja, em cada pai, mãe e filho que está aqui nesta manhã, o verdadeiro reavivamento. Faça essa obra em nós, meu Deus. Crie em nós, se for necessário, um novo coração. Tenha misericórdia, Deus. Não nos repulse da Tua presença. E nem retire de nós o Teu Santo Espírito. Restitui em nossa vida, Senhor, a alegria da salvação. E um espírito voluntário para amar e servir a Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, para poder levar a Tua mensagem aos pecadores, para que eles se convertam a Ti. Amanhã no próximo sábado, vamos começar uma classe bíblica aqui, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar, para que essa classe seja um local de edificação, de crescimento espiritual, e uma mensagem que vai levar pessoas a conhecer Jesus. No dia 28, nós vamos começar com a classe bíblica na parte da tarde, às 4 horas da tarde, Senhor. Que Tu possa trazer pessoas, usar nossos irmãos aqui para trazer pessoas, para que juntos possamos cumprir a missão. Tenha misericórdia de nós. Salva-nos para o Teu reino. Por Jesus Cristo, nós pedimos, em nome de Jesus, nós oramos. Amém.